Segundo vídeo, amados e amadas, depois de horas e horas parando com a pregação por conta de um acidente, vamos dar sequência então a essa pregação nesse sábado. Valor de uma lágrima. Vocês já se perguntaram? Vocês já ouviram pregações? Vocês já avaliaram o valor que você tem de uma lágrima? Lágrimas, vergonha, alegria, tristeza, chorar, religião, salmos, constante, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Salmo 56, verso 8. A alma está batida, o mundo se fechou, não consigo enxergar nada à minha volta. Lágrimas quentes caem nos meus olhos, elas que insistem em não me obedecer, cai, não tem como segurar, a dor é intensa, é mais forte do que eu. Estou sufocado em meio a tantos sentimentos. Meu coração sente apertado. Só me resta deixar as lágrimas rolar e aliviar a minha dor e lavar minha alma. As lágrimas verdadeiras expressam os mais puros sentimentos e dor. Elas expõem o nosso interior ferido, abatido. Nelas também encontramos alívio e retorno a ver uma luz no fim do túnel. Choramos de vergonha, alegria, tristeza. Não importa o motivo. Precisamos chorar para sermos consolados. O rei Davi disse que sofreu e por isso chorou, mas suas lágrimas não caíram do chão simplesmente. Deus as acolheu e trouxe a solução. Ele ainda inicia o texto pedindo misericórdia a Deus. Ele havia experimentado o melhor de Deus e sabia que ele o ajudaria nesse momento. Suas lágrimas vieram do fato que sabia em quem confiava. Sabia que Deus estava atento em sua vida, assim como está atento a nós hoje. Ele não descansa nem dorme. A vida só pode ser vivida se envolver sentimentos e possibilidades até de sofrer. Aquele que não enfrenta a possibilidade de perda não sabe o que é ganhar. Deus vê, Deus aguarda e recolhe cada uma de suas lágrimas, cada pingo de suas lágrimas. Elas demonstram nossa fragilidade em meio a uma situação difícil. Faz com que reconhecemos que não somos tão independentes do Criador como imaginamos. O que não chora é covarde consigo mesmo, não é feliz, pois não conhece o que é sentimento real, íntimo. Muitos choram escondidos para ninguém que saiba que você chora e fracassou. Acovardam-se em meio às lutas e não consegue pedir ajuda. O que chora é aquele que reconhece sua fragilidade de alma. Depende de Deus vir ao seu auxílio. Lágrimas sem valor são aquelas egoístas pelas perdas somente pessoais que não levam em conta o outro. Perdas por ambição é choro sem consolo. Não há quem ajude. Devemos sim chorar de arrependimento, que evoca consolo divino,
aquele que sai da alma, do mais íntimo do seu ser. Só você e Deus sabe o quanto dói. Quando choramos, descobrimos a mansidão e a bondade de Deus, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não vê a razão para isso. Deus vê, Deus sabe, Deus te conhece. A mansidão é uma atitude interna de quem é rico de espírito e de quem chora. Ao chorarmos, crescemos, nos conhecemos e deixamos Deus agir por nós. Somente os que choram serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. O choro nos aquieta, nos faz pensar e entender boa parte dos nossos problemas. Nos sentimos renovados após as lágrimas. Olharei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não viria com meus olhos secos. As lágrimas nos fazem entender o perdão, mesmo que leve tempo para isso. Qual o valor das lágrimas? Está no valor que você dá à vida, no sentido em que deixa a sua vida caminhar. Se você deixa o seu coração quebrantado, deixará lágrimas valiosas rolarem. Mas se endurecer seu coração, colherá lágrimas de amargura, sofrimento. Deus resiste aos soberbos, mas aos mansos concede a graça e sabedoria. Porque essa sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Salmo 30, verso 5. Não deixe de chorar, que seja de raiva para alívio, que seja de alegria para expressar sentimentos, que seja de vergonha para que transpareça o seu desagrado. Não viva chorando, mas chore quando for necessário. Diga sempre a Deus porque você está chorando. Só Ele pode recolher os pingos das suas lágrimas e trazer alegria pela manhã. Que Deus Jesus, Cristo e Yeshua Mashiach, possa cada manhã renovar suas forças e enxugar suas lágrimas que você derramou pela dor das saudades. Porque choramos tanto quando estamos tristes? Pergunte ao seu dog, o seu aau, sabe aquele cachorrinho que ele faz quando quer subir no sofá ou pede carinho? Pois é, esse é o jeito que a evolução encontrou para ele se comunicar, fortalecer uma relação com humanos e o que garantia a sobrevivência da espécie. Vamos passar agora para os bípedes. Assim como os cachorros, chorar também é uma forma de comunicação entre humanos. Para o bebê que ainda não sabe falar, o choro é a única forma de expressar a fome ou a dor para sua mãe. Já em adultos, acredita-se que a função evolutiva do choro é despertar empatia. No outro, estimular a ajuda nos momentos que você tanto precisa. Afinal das contas, o ser humano é um animal social e a cooperação entre indivíduos foi essencial para a sobrevivência da espécie. Por ser uma reação involuntária do corpo, o choro é mais eficaz do que o pedido de ajuda verbal. Você pode até dizer que está com dor, mas isso não é tão convincente quando chorar daquela dor, porque as lágrimas são involuntárias. Elas demonstram que o indivíduo não está conseguindo lidar com aquele sofrimento sozinho, o que faz com que a outra pessoa
se aproxime para dar apoio emocional. Mas o que adianta chorar sozinho no quarto, então? Outra utilidade do choro, ele libera hormônios e neurotransmissores que aliviam a tristeza, a dor. A encefalina, encontrada nas lágrimas emocionais, que aliviam a tristeza e a dor. A encefalina, encontrada nas lágrimas emocionais, funciona quase como um analgésico, com ação semelhante à da morfina. Além disso, já se sabe que expressar as emoções, seja de forma verbal ou não verbal, alivia as tensões e ajuda a elaborar a tristeza. É por isso que você sente melhor depois de botar todo o choro para fora. Segurar o choro significa reprimir alguns sentimentos, tornando mais difícil lidar com a situação. Médicos, psicólogos recomendam chore para liberar as emoções, mesmo que você esteja sozinho no seu quarto, na solidão da casa, chorando saudades das pessoas que você ama, principalmente a família. Alguns estudiosos afirmam que a função evolutiva do choro foi despertar empatia no semelhante e estimular o auxílio em momentos de necessidade. Na verdade, a histórica cooperação entre indivíduos foi e continua sendo essencial para a sobrevivência da espécie humana. Sabe-se que o choro libera hormônios e neurotransmissores que aliviam a tristeza e a dor. Especialistas alegam que reprimir o choro significa abater alguns sentimentos, tornando mais difícil lidar com eles. Em face disso, médicos, psicólogos recomendam chore para liberar as emoções. O choro a miúdo constitui o excesso nas essências mais profundas dos sentimentos. É quando não se domina a amargura e ela necessita ser vazada, exposta, nem que seja solitariamente. As lágrimas são um mecanismo de defesa do organismo para liberar o estresse e auxiliar no equilíbrio das suas emoções. O choro alivia a angústia, a dor das saudades e pode nos levar a submersões mais intensos quando oferecemos um sentido para as lágrimas que aquela dor vivida sempre no presente. Todavia são urgentes alguns alertas. O choro pode ser um episódio ligeiro de tristeza, mas também pode ser um transtorno psicológico depressivo. A tristeza é um estado emocional transitório e comum, uma reação psicológica circunstancial. Entretanto, a depressão, ao contrário da tristeza, não é algo efêmero. Uma pessoa deprimida padece de condições emocionais crônicas sobre as chibatas da ansiedade mental prolongada. Meditando a questão do choro, observamos que ele foi sublime em Jesus, como registrou o Evangelho, afirmando que à frente de Lázaro, morto, Yeshua Mashiach chorou. O Celso Galileu também chorou, lamentando a incompreensão dos homens sentado em uma das grandes raízes de uma árvore no fundo do quintal da casa de Pedro. Jesus chorou no Getsêmani, quando sozinho, todavia em Jerusalém, sob o peso da cruz, rogou às mulheres generosas a cessação das lágrimas. Na alvorada da ressurreição, questionou Madalena a razão do seu choro junto ao sepulcro. Conta
A vida escreve uma metáfora. Senhor, por que choras? Jesus não respondeu. O nobre filho reiterou, choras pelos descrentes do mundo? E após um instante de atenção, Yeshua Mashiach respondeu, em voz dulcíssima, não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor, choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Sabendo que o choro pode significar o abrigo do alívio, consintamos que ele advenha para o benefício daquele que chora, apenas expressamos compaixão, abriguemos os que choram, dizendo-lhes frases do tipo, conte comigo, estou ao seu lado, compreendo o respeito da sua agonia, confie, espere, tudo passa. Sempre sussurre o nome de Jesus aos seus ouvidos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sim, amadas e amados da família, eis o choro, filhos. Vejam o que é o choro, o que a Bíblia diz para chorar, o que a Bíblia diz sobre chorar. Chorar é algo natural, segundo os antigos, trata-se de uma resposta espontânea às emoções passadas e é entendido como um mecanismo de descompressão que permite aliviar o estresse e a dor, importante também para a saúde física quanto mental. Também pode ser de alegria, mas é comumente associado aos momentos de dificuldades, tristeza e dor. E a saúde espiritual, o que tem a ver com o choro, a resposta também está na Bíblia, em diversos momentos, pois até Yeshua Mashiach chorou. João, capítulo 11, verso 35. Assim como na passagem que o Senhor se emocionou por demonstrar compaixão pelos familiares e amigos enlutados pelo Lázaro, amigo de Yeshua Mashiach, há outras partes da Bíblia que mostram que o choro como uma emoção de expressão do luto e também como parte natural da vida, como mostra Eclesiastes capítulo 3, verso 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Na Bíblia também está presente como o ato de súplica e confissão. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Salmo capítulo 6, verso 6. As lágrimas também estão em Joel capítulo 2, verso 12. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, lágrimas, gemido de luto. A mensagem de Deus mostra ainda o choro como consolo e esperança, como registra Mateus capítulo 5, verso 4, quando Jesus falou no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ainda em Salmos capítulo 30, verso 5, o texto que ficou tão popular por lembrar que o dia seguinte que vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A passagem traz esperança e alegria de que a tristeza é temporária. Em outro momento muito bonito das Escrituras, da Bíblia, chega a necessidade de pensar no próximo e viver em uma união pelas palavras de Paulo, quando ele instrui os cristãos a compartilhar os momentos uns dos outros. Alegrai-vos como se alegram, e chorai como choram. Romanos capítulo 12, verso 15. Quantas vezes um problema ficou menor ao ser dividido, ou algo bem cresceu por ser de uma alegria compartilhada, então multiplicada. As lágrimas são ouvidas pelo Pai, como está em 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim o Senhor, o Deus
de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. A promessa de acabar com o choro, enquanto a representação de sofrimento também se dá em Apocalipse capítulo 21, verso 4. O livro diz que lá no céu, na nova terra, o choro terá seu fim, e Deus limpará seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A psicologia fala do choro, assim como mostra na Bíblia, o choro faz parte da vida. Abordamos já temas algumas vezes, e algumas delas, enquanto os fiéis dizem, muitas vezes as lágrimas ressecam na indiferença e no egoísmo, e nunca perca a capacidade de se comover, especialmente pelo irmão menos afortunado. Por favor, não tenha vergonha de chorar, de sentir comoção por quem sofre. Não se preocupe, não se pope ao exercitar a compaixão por quem é frágil, porque nessas pessoas está presente Yeshua Mashiach. A psicologia que estuda as emoções e a saúde mental das pessoas tem também o entendimento do choro como algo que não deve ser reprimido. Chorar é visto como uma forma de aliviar as dores, das saudades, da dor, da solidão. Fisicamente, as lágrimas emocionais ajudam a relaxar o corpo e permitem que ele libere o estresse. Quando derramamos lágrimas emocionais, estamos literalmente expulsando estresse das toxinas e que promove uma sensação de alívio, calma no seu coração. Sim, as lágrimas, o choro, vocês viram, filhos? Vocês viram, amados e amadas, sobre o choro? Vamos dar prosseguimento. As bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque verão Deus. O seu coração, ele é humilde, ele está quebrantado, pois bem-aventurado os humildes de coração. Para podermos contemplar Deus é preciso entrar dentro de nós mesmos e dar espaço a Ele. Sim, diz num salmo, o meu coração pressente os teus dizeres, procurai a minha face. É a tua face, Senhor, que eu procuro, não escondais de mim o vosso rosto. Essa linguagem se manifesta a sede de uma relação pessoal com Deus, não mecânica, nem um pouco nebulosa, não, pessoal, que até o livro expressa como um sinal de relacionamento sincero. Diz assim, na Bíblia, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te com os meus próprios olhos. Jó capítulo 42, verso 5. E muitas vezes o que eu penso, que esse é o caminho da vida, no nosso relacionamento com Deus. Conhecemos Deus pelo ouvir, pelo dizer, mas com a nossa experiência, vamos em frente, e no final conhecemos indiretamente, se formos fiéis. E esta é a maturidade do Espírito. Como se chega a essa intimidade, a conhecer Deus com os olhos? Pode-se pensar dos discípulos de Emaús, por exemplo, que tem o Senhor Jesus ao seu lado. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Lucas capítulo 24, verso 16. O Senhor abrir-lhe-ás os olhos no final de uma viagem que combinará com o partir do pão. Ele começará com uma censura. Ó homens sem inteligência e lentos de espírito em crer que tudo quanto os profetas anunciaram. Lucas capítulo 24, verso 25.
Esta é a reprovação do início. Eis a origem de sua cegueira, o seu coração sem inteligência e lento. Enquanto o coração é insensato e lento, não se veem as coisas, vêm-se um pouco enevoadas. Aqui está a sabedoria desta bem-aventurança. Para contemplar é necessário cair em nós mesmo e dar lugar a Deus, porque, como diz a Bíblia, Deus é mais íntimo de nós que nós mesmos. O interior é o íntimo nosso. Para ver Deus, não é preciso mudar de óculos ou de ponto de observação, nem mudar os autores teólogos que ensinam o caminho, os pastores. É preciso libertar o seu coração dos enganos, dos seus enganos. Só este é o caminho. Esta é uma maturação decisiva quando percebemos que o nosso pior inimigo está muitas vezes escondido em nosso coração. A batalha mais nobre é contra os enganos interiores que os nossos pecados geram. Porque o pecado muda a visão interior e eles mudam a avaliação das coisas. Eles fazem-nos ver coisas que não víamos, que não são verdadeiras, ou pelo menos que não são tão verdadeiras. Por conseguinte, é importante entender que a pureza do seu coração, para fazer, é preciso lembrar que a Bíblia, o coração não consiste apenas em sentimentos, mas ao lugar mais íntimo do ser humano, o espaço interior onde uma pessoa é ela mesma. Isso de acordo com uma mentalidade bíblica. O Evangelho de Mateus diz: se a luz que está em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Mateus capítulo 6, verso 23. Esta é a luz, é o olhar do coração, a perspectiva, a síntese, o ponto a partir do qual se lê a realidade. Mas, o que significa coração puro? O puro do coração vive na presença do Senhor, conservando no coração que é mais digno da relação com Ele. Só assim possui uma vida unificada, linear, não tortuosa, mas simples. Assim, o coração purificado é o resultado de um processo de libertação e renúncia. O puro de coração não nasce assim. Experimentou uma simplificação interior, aprendendo a negar o mal em si mesmo, algo que na Bíblia se chama circuncisão do coração, conforme Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Essa purificação interior, amados e amadas, implica o reconhecimento da morte, daquela parte do coração que está sob a influência do mal. Às vezes nos sentimos assim, pensamos e vemos assim, isso é mal. Reconhecer a parte má, a parte que está enovoada pelo mal, para aprender a arte de se deixar sempre ensinar e guiar pelo Espírito Santo. O percurso do coração doente, do coração pecador, do coração que não pode ver boas coisas, porque está em pecado. Até a plenitude da luz do coração é a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos guia por esse caminho. Eis que por esse caminho do coração chegamos a ver Deus. Nessa visão beática, há uma dimensão futura escatológica, como em todas as bem-aventuranças, é a alegria do reino dos céus, para onde vamos. Mas há também uma dimensão, ver Deus significa compreender os desígnios da providência naquilo que nos acontece, reconhecer a sua presença nas orações, nos cultos, a sua presença nos irmãos, especialmente nos irmãos pobres, necessitados, e nos que sofrem, e reconhecê-lo onde ele se manifesta. Essa bem-aventurança é um pouco fruto das anteriores. Se ouvimos a sede do bem,
que habita em nós e temos a consciência de que vivemos de misericórdia. Começa um caminho de libertação que dura a vida inteira e nos conduz ao céu. É uma obra séria, uma obra que o Espírito Santo faz, se lhe dermos espaço para que eu faça, se estivermos abertos à ação do Espírito Santo. Por isso, podemos dizer que é uma obra de Deus dentro de nós, nas provas de purificação da vida. Esta é a obra de Deus, do Espírito Santo, que conduz uma grande alegria, uma paz verdadeira. Não tenhamos medos, abrimos as portas dos nossos corações ao Espírito Santo, a Jesus, para que Ele nos purifique e nos conduz por esse caminho rumo à alegria plena da graça do Senhor. Deus onipotente, nosso Pai eterno, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa palavra é literalmente o clamor de Davi, registrado no Salmo 51:10, em virtude do seu deslize moral e de sofrimento atroz que sentiu em virtude de ter escondido esse pecado cometido ao descampar as câmaras do horror do seu coração. Reconheceu que não poderia, por si só mesmo, possuir um coração puro. Então roga a Deus para realizar esse prodígio nele e por ele. Primeiro, o coração é inclinado para a impureza. Nossa conversão não erradicou a nossa natureza adêmica. Ainda temos um coração inclinado para o bem ou para o mal. Ainda temos dentro de nós uma fábrica de ídolos. Nosso coração é um laboratório, às vezes, de impurezas. O mal que não queremos fazer, fazemos-lo, porque o nosso coração desesperadamente corrupto nos arrasta para os desejos da carne e práticas. Nossa carne ainda milita contra o Espírito Santo. Somos uma guerra civil ambulante. Somos um ser em conflito, somos arrastados em direção opostas. As paixões carnais ainda fazem a guerra contra a nossa alma. Segundo, o nosso coração é mestre de enganos. Nosso coração é assaz, enganador, ludibria a gente com seus ardis, cobre-se com mantos de piedade, enquanto navega nas águas turvas da impureza, veste-se de injustiça, enquanto se alimenta de vaidade, faz propaganda de santidade, enquanto encobre a transgressão. O nosso coração não é confiável, não pode ser plenamente conhecido, nem mesmo sondado. É desesperadamente corrupto a ponto que nenhum homem, por mais robusto que seja seu conhecimento, conseguir discernir seus intentos do seu coração. Terceiro, o nosso coração não consegue purificar a si mesmo. Não somos apenas impuros, mas também impotentes. Não conseguimos limpar a nós mesmos. Não temos dimensão total da nossa impureza. Nem conseguimos tirar todas as manchas que feiam o nosso caráter. Nas palavras do profeta Jeremias, somos como um leopardo que não consegue apagar suas manchas, e como etíope que não pode mudar a sua cor de pele. Não podemos salvar a nós mesmos, nem santificar-nos. Nossa incapacidade é total. Nosso desejo não são suficiente forte para erguermos da impureza escorados no bordão da vontade própria. Quarto, o nosso coração não pode ser apenas reformado. A pureza não é alcançada apenas com uma reforma do nosso velho coração. Não teremos um coração puro apenas fazendo alguns arranjos morais em nossas vidas. Passar verniz na madeira podre não é uma atitude sensata. Nossa velha estrutura está completamente contaminada. É preciso vir abaixo. É preciso jogar
tudo por terra. A demolição é uma reforma, é o começo de uma nova vida. Primeiro é preciso morrer para o pecado, para depois vivermos para Deus. A nova vida em Cristo é nada menos do que uma ressurreição de vida. É preciso nascer de novo, é necessário ser nova criatura. O nosso coração precisa de uma mudança sobrenatural. Davi orou a Deus pedindo um novo coração. Ele pediu: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Só Deus pode fazer esse milagre. Não é obra humana. Não se alcança esse novo coração através de ritos religiosos. Essa é uma obra soberana e exclusiva de Deus. O que não podemos fazer, entretanto, Ele faz. Cabe-nos reconhecer nossa impotência e clamarmos por sua intervenção sobrenatural. Somente Ele pode tirar de nós o coração de pedra, o coração impuro, e darmos um coração de carne, um coração quebrantado, um coração nobre. Somente Ele pode tirar de nós o coração cheio de justiça própria e dar-nos um coração humilde e quebrantado. Somente Ele pode tirar de nós o coração inclinado para as impurezas e dar-nos um coração que se deleita nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Que este grito ainda seja ouvido hoje: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Amém, amém, amém. Um coração novo, para que todos nós tenhamos alegria, paz no coração, sendo vivida para todos sempre. Amém. Quando jejuaste, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito para mim, Zacarias capítulo 7, verso 5. Ao longo da história, em vários lugares e diversas ocasiões, o povo de Deus substitui a obediência pelos ritos religiosos. Foram zelosos na observância de preceito externo e descuido com a obediência, descuidados com a obediência para a qual esses rituais apontavam. Praticamente a religiosidade para agradar a eles mesmos e não para o Senhor. Zacarias trata desse solene assunto. De Betel foram enviados mensageiros a Jerusalém para perguntarem aos sacerdotes e profetas que estavam na casa de Deus se deveriam continuar a chorar com jejuns no 5º mês, como era seu costume há tantos anos. É nesse contexto que Deus ordena a Zacarias a falar de todo o povo aos sacerdotes, que nos 70 anos de cativeiro babilônico, o jejum que praticamente não foi para Deus, de igual modo eles comeram, beberam para eles mesmos. Deus estivera ausente de suas atividades comuns, bem como suas práticas religiosas. Zacarias, então, aproveita o ensejo para relembrar o povo que voltara do cativeiro, as mensagens que foram anunciadas pelos mensageiros de Deus a seus pais, quando a cidade de Jerusalém ainda vivia em paz e as cidades ao seu redor eram habitadas. Naquele tempo, o que Deus requeria do povo, apenas um ritual religioso, apenas um jejum de abstinência de alimentos e pranto e choro. Não, a mensagem de Deus era clara: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão, não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o próximo. Zacarias capítulo 7, verso 9 e 10. Zacarias faz questão de registrar que seus pais não quiseram atender à voz de Deus. Ao contrário, rebelde, deram as costas para Deus e não acolheram a mensagem dos profetas. Zacarias chega a dizer que seus pais fizeram o seu coração duro como diamante para não ouvirem a lei nem as palavras do Senhor dos exércitos, que enviara
enviara pelo seu Espírito por intermédio dos profetas. A consequência veio sobre eles a grande ira do Senhor, porque Deus clamou ao povo e o povo não quis ouvir. Quando veio o cerco a Jerusalém e o povo foi levado cativo para a Babilônia, Deus também não ouviu o seu clamor. Ao contrário, eles foram espalhados como um turbilhão por entre todas as nações da terra, foi assolada atrás deles. O cativeiro babilônico foi uma prova clara de que a religiosidade sem obediência pode levar a grande desastre. De nada adianta jejuar e lamentar se isso não foi feito para Deus. De nada adianta comer e beber se isso não é praticado para a glória e honra de Deus. De nada adianta preservar rituais religiosos se não pratica, se na prática desses rituais ainda se deixa executar juízo verdadeiro, deixando de mostrar a bondade e a misericórdia de cada um aos seus irmãos. De nada adianta ser muito religioso e ao mesmo tempo oprimir o órfão, o estrangeiro e o pobre. De nada adianta ser zeloso nos rituais sagrados se no coração se intenta o mal contra seus irmãos. A religião dos preceitos sem uma vida rendida a Deus e sem a prática do amor ao próximo não passa de um simulacro de espiritualidade. Esse tipo de religiosidade, ainda que extremamente possa impressionar os homens, não pode agradar a Deus. Aquele que sonda os corações requer a verdade no íntimo, a sinceridade e o amor do seu coração. Ele não se contenta com performance, pois conhece as motivações. Ele não aceita rituais religiosos, ainda que os mais sagrados esses estão apartados da correta relação com ele e com os irmãos. Amém, amados e amadas? Vamos seguir o terceiro vídeo e último. Amém?